E nesse instante eu quero convidar meu querido amigo, irmão, pastor Robinson Grangeiro. Nós temos uma relação também familiar. O granjeiro dele é o granjeiro meu também. Nós temos as mesmas raízes aqui na vizinha cidade de Grangeiro, depois do Caririaçu. Os nossos antepassados fazem parte da mesma raiz familiar e é uma alegria ter o reverendo Robinson aqui. Ele precisa muito das orações desta igreja, desse povo. Ele tem assumido grandes desafios e precisa da graça, da bondade de Deus na vida dele. Ele é pequeno, ele é frágil, mas o Deus que ele serve é grande e poderoso. E esse povo está aqui reunido para louvar a Jesus, o que temos feito, e para ouvir a palavra de Deus. E Deus o escolheu nessa noite para ser o mensageiro, o porta-voz de Deus para o coração de Juazeiro do Norte. Eu quero convidar o reverendo Gadelha para interceder em favor da vida do reverendo Robinson. Reverendo Gadelha, da congregação em Brejo Santo, que se faz presente aqui também, e vai interceder, pedindo que Deus use mais uma vez a vida do reverendo Robinson Grangeiro. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade, grandioso Senhor. Pai, nós estamos felizes, estamos alegres nesse momento aqui tão especial. Eu peço que através do teu servo, o reverendo Robson, Senhor, que tu esteja tocando os nossos corações, as nossas vidas. E Pai, querido Senhor, que haja júbilo no céu nessa noite. Tu sabes o que a tua palavra diz. Aqui há júbilo, aqui há alegria. Então que haja júbilo no céu por muitos que venham se arrepender e crer na tua palavra. Pai de amor, Deus de bondade, que nos concentremos, nos ajuda a nos concentrar na palavra transmitida para nós, para que, Pai, tirar toda divagação, toda distração, toda interferência, e que nos concentremos, que sejamos levados cativos à tua palavra nesta noite, para que a tua palavra penetre no mais íntimo do nosso ser, do nosso coração, e assim esta palavra gere vida. Pai, abençoa o teu servo, Senhor, que será instrumento do Senhor nessa noite, porque a palavra do Senhor é que traz fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor, e que essa fé se concretize, essa fé se realize como milagre do Senhor para nós nessa noite, trazendo restauração, trazendo transformação, trazendo vida e principalmente o milagre da salvação em todo aquele que venha crer, no nome para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que és tu, Senhor. Assim, desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nós pedimos para o pessoal dos estandes que parem toda a movimentação e vamos todos nos concentrar na palavra de Deus. Reverendo Robinson. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Você que está lá atrás, amém? Você que está aqui na frente, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 27 de julho de 1953. Para você talvez essa data não signifique nada, mas para minha mãe significou muita coisa. Ela, 10 irmãos, meu avô e minha avó, depois de 8 dias em cima de um caminhão, saindo de Acopiara, chegava na cidade de Campina Grande, interior da Paraíba. Tempo difícil de recomeço, tempo fugindo da seca terrível que se abatera naqueles anos anteriores. E eu sei que hoje ela está me assistindo pela transmissão do vídeo, e ela disse assim: meu filho, você está voltando à minha terra, ao Cariri do Ceará, louvado seja o nome do Senhor, tantos anos depois, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Para mim é uma emoção muito grande, pastor Marcos, para mim é uma emoção muito queridos irmãos e amigos que estão aqui, poder depois de tanto tempo voltar à região da minha família, a família da parte da minha mãe, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eram 10 irmãos.
Nenhum deles conhecia o Evangelho. Mas uma avó, por parte do meu avô, a bisavó no caso, vovó como eu chamava, Carminha, orava por esses filhos, orava por esses netos, que naquela época eram todos pequenos. Minha mãe era mais velha, tinha 14 anos. Você imagine, de 14 anos para baixo, 10 irmãos. Havia gente de colo, havia gente ainda amamentando. E minha avó orava e intercedia para que eles conhecessem o Evangelho. Demorou muito. Todos foram criados sem o conhecimento do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, até que Deus salvou uma tia. A alcançou com a graça do Senhor Jesus Cristo, transformou a sua vida, lhe trouxe paz, salvação e esperança no viver. E ela começou a testemunhar do Evangelho. Por 2 anos seguidos, foi proibido pela minha avó, que não conhecia o Evangelho, de frequentar sequer uma igreja. E quantas vezes eu, ainda criança, via aquela minha tia folheando as páginas da Sagrada Escritura e orando no seu quarto ali em Campina Grande, proibida de ir a uma igreja, porque a minha avó entendia que aquilo não era o verdadeiro Evangelho. Ela perseverou na fé, continuou testemunhando de Jesus Cristo para toda a sua família. E uma dessas pessoas, no dia 11 de agosto de 1980, portanto, há 44 anos atrás, Deus me deu a alegria de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus por intermédio daquela minha tia, que é minha mãe na fé. 6 meses depois eu me batizava na igreja presbiteriana de Campina Grande. Menos de 1 ano eu estava sendo enviado para o Instituto Bíblico, e 7 anos depois eu era ordenado como primeiro pastor evangélico daquela família, naquela nova geração, primeiro pastor presbiteriano. De modo, queridos irmãos, que é uma grande alegria poder estar aqui e pregar o Evangelho para o Senhor Jesus Cristo, para a glória dele e para o povo de Juazeiro. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Deus faz essas coisas na vida da gente. Talvez a minha história signifique muito pouco para você, mas é a história na qual eu gostaria que você embarcasse, pensando numa das histórias mais bonitas de um outro homem nas páginas da Escritura. Um homem cego, mendigo, que vivia nas ruas daquela cidade, sem Deus, sem esperança. Havia uma cegueira física, mas mais do que tudo, havia uma cegueira espiritual. Mas aquela cegueira espiritual não o impedia de desejar no fundo da sua alma um encontro real que lhe transformasse a vida. O seu nome era Bartimeu, e a sua história está contada em 3 dos 4 evangelhos que estão registrados na palavra de Deus. E um deles, o registro mais curto, é o de Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. E na história da minha família, do meu alcance pelo Evangelho, e na história da cura do cego de Jericó, chamado Bartimeu, eu gostaria de meditar nesta noite. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Se você está sem a Bíblia, coloque no seu celular Marcos 10, 46 e vai aparecer o texto e você vai poder acompanhar a Sagrada Escritura que eu passo a ler agora. Diz assim a palavra do Senhor para nós: E foram Jesus e os seus discípulos para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, dizendo para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou
e disse: chamai-o. E o chamaram então aquele cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, Bartimeu, levanta-te, ele te chama. E perguntou-lhe então, ou dizendo, o próprio Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E então perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu então aquele cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Que Deus abençoe a sua palavra lida e nos abençoe com a porção do Santo Evangelho para esta noite. Amém. Amém, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Parecia ser uma passagem de Jesus, como outras tantas, por aquela cidade chamada Jericó, uma das cidades mais antigas da história. Alguns historiadores dizem que ali há 6.000 anos de construções, desde que a primeira vez, muito antes inclusive da destruição dos seus muros na época de Josué, aquela cidade havia sido edificada. Os historiadores e arqueólogos dizem que ali há pelo menos 14 níveis de construção sobre construção, que na medida em que o tempo passava, edificava, e algumas vezes era destruída pelos povos inimigos e reedificada. Parecia ser uma passagem normal. Jericó já tinha visto e ouvido grandes coisas que Deus havia feito no passado e também por Jesus Cristo. Jesus Cristo já não era um desconhecido àquela época. Até o pobre Bartimeu, ouvindo falar que era ele, mostrou que o conhecia, e certamente o conhecia do ouvir falar. Aquela história é uma história de uma passagem que começa como sendo algo casual, mas na vida, meus queridos irmãos e irmãs, nada, absolutamente nada é casual. Você não está aqui por acaso, você não está sentado nesta cadeira por acaso, você não está neste lugar por acaso. Hoje não é tempo de acaso, hoje é tempo de propósito de Deus para a sua vida, exatamente como aconteceu para Bartimeu. Às vezes a gente acha, quando recebe um convite para estar aqui, que foi o pastor, um presbítero, um irmão, um vizinho, que nós viemos por causa deles. Nós não viemos por causa deles, nós viemos porque na nossa vida não tem nada, absolutamente nada ao acaso. Nada é sorte, nada é involuntário. Deus guia a nossa vida. A palavra de Deus diz que antes mesmo que nós nascêssemos, a nossa substância informe, ainda no ventre da minha mãe, estava com seus dias contados, e nenhum dia da nossa vida aconteceu por acaso, e certamente não acontecerá. Naquele dia também, na vida de Bartimeu, o acaso não foi quem reinou. Quem reinou foi o propósito de Deus de alcançá-lo. O texto diz que enquanto Jesus já saía de Jericó, e parecia que a oportunidade que havia sido dada para Bartimeu do encontro com Jesus tinha se esvaído, tinha acabado, estava no último momento, no último instante, ele, numerosa multidão, com os seus discípulos, certamente foi ouvido no barulho dos pés na terra, e Bartimeu, que era cego, tinha os seus ouvidos aguçados pela cegueira, pensou que talvez algo extraordinário estava acontecendo, e de fato estava. O texto diz que ele, por conta da sua cegueira, era mendigo, não podia produzir o seu próprio sustento, dependia do outro, da misericórdia, da caridade dos que passavam. Mas aquele homem tinha um profundo desejo no seu coração. E além de nada na nossa vida ser por acaso, Deus contempla os desejos e as necessidades do nosso coração. Deus assim o fez com Bartimeu, Deus faz com você. Não há nada, absolutamente nada, que você guarde no peito, que não compartilhe com ninguém, que Deus não esteja vendo e ouvindo quando você coloca diante do Senhor em oração, em pedido, em clamor, como aconteceu aqui. O texto diz que, ouvindo que era Jesus o Nazareno, e é curioso porque Nazaré fica no norte de Israel,
enquanto que Jericó fica no sul de Israel. Era distante uma terra da outra. Certamente não havia comunicação, nem internet, nem redes sociais naquela época, mas a fama de Jesus já se espalhava naquela terra, e todos sabiam que ele era um nazareno, poderoso em Deus, em palavras e em obras, o próprio Filho de Deus encarnado. E quando Bartimeu escuta que era Jesus, diz o texto que ele pôs-se a clamar. A palavra aqui, clamar, não é apenas gritar. Não diz o texto que ele gritava mais alto, como que para uma multidão, sem sentido, sem objetivo, sem direcionamento. Não, ele clamava para Jesus. Havia uma multidão como esta que está na rua, mas ele viu Jesus e ele falou com Jesus, para Jesus, clamando a Jesus pela sua graça e atenção. É uma maravilha quando uma multidão como essa que está aqui, com seus muitos olhares, com seus muitos clamores, ora a Deus junto, como fizemos várias vezes nessa noite já, e Deus, como num canal específico e singular de cada um de nós, escuta o que nós clamamos, juntamente com o que o outro clama, sem misturar, sem confundir, sem dar mais atenção a um do que a outro. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É a palavra do Senhor que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto há tempo. E o tempo se esvaía para Bartimeu. Jesus já estava na saída da cidade, quando de repente, diz o texto, ele começou a clamar, e ele clamou com uma confissão de fé. Ele não simplesmente chamou Jesus, que significa Deus é salvação, porque foi este o nome que Deus disse a José que ele deveria ser chamado, mas ele chamou Jesus de Filho de Davi. Ele reconheceu que Jesus era a salvação e que Jesus era o herdeiro do trono de Israel, o próprio Messias, o próprio Deus. E ao chamar Jesus de Filho de Davi, ele expôs a sua necessidade, ele abriu o seu coração, ele não escondeu a sua carência, ele não escondeu com vergonha a sua necessidade. Ele disse assim: Senhor, tem compaixão de mim. Compaixão não é pena. Compaixão não é ter dó de alguém. Às vezes a gente tem dó de alguém, tem pena de alguém, mas passamos ao largo, como acontece na parábola do bom samaritano, em que o sacerdote e o levita viram a necessidade, mas passaram ao largo. Às vezes até mesmo as pessoas que têm dó e que têm pena, não têm os recursos para ajudar, não têm o conhecimento para ajudar, são tocadas no coração, mas não necessariamente têm condição de ajudar. Quando então Bartimeu diz: Senhor, tem compaixão de mim, ele estava apelando para dois atributos que ele via em Jesus. O primeiro, a sua bondade e misericórdia e a sua graça, e o outro, o seu poder, a sua vontade soberana. Para alguém ter compaixão, é preciso que queira ter compaixão, que seja movido pelo amor de Deus e que tenha poder para resolver a situação que lhe é apresentada. Por isso, quando Bartimeu diz: Senhor, tenha compaixão de mim, ele está reconhecendo que o meigo nazareno que passava na sua cidade era alguém que tinha poder para resolver e que queria resolver. Da mesma maneira, nós estamos reunidos nesta noite, com carências, com clamores sendo apresentados a Deus, com necessidades que não temos que ter vergonha de apresentar diante de Deus, porque Ele nos convida a fazer assim. Ele é o nosso Pai, Ele sabe o que nós precisamos e o que Ele pode fazer por nós, mas é preciso que nós reconheçamos quem Ele é. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, e possamos colocar diante dEle. Mas nem sempre ter necessidade, apresentar a necessidade e saber que Deus é bom e poderoso
para suprir a necessidade, para falar ao nosso coração e suprir a nossa carência, necessariamente significa que será um caminho fácil, um caminho simples, um caminho sem percalços, sem obstáculos e sem desafios. Olha o que acontece no texto. Enquanto ele clama, diz o verso 48, muitos o repreendiam. Você imagina essa situação, meu querido? Um cego no meio do caminho, mendigando, não apenas a esmola que lhe traria o pão para a comida em casa, mas trazendo para si um clamor profundo direcionado para Jesus em dizer: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí aparece alguém, diz o texto, não um, nem dois, nem três, nem cinco, muitos o repreendiam para que ele se calasse. No caminho do clamor até Deus, sempre haverá obstáculos, sempre haverá enviados do inimigo, pessoas sem sensibilidade espiritual, dificuldades no caminho, dificuldades e obstáculos que o inimigo de Deus coloca para que nós desistamos de clamar. Às vezes é o tempo que passa. Uma mãe que ora pela transformação do filho, um dia, um mês, um ano, vários anos, a ponto de chegar a desistir. Um marido e uma mulher que clamam pela cura de um filho, um dia, um mês, um ano, vários anos, até o ponto de desistir. Uma esposa que olha o marido voltado apenas para a droga ou para o álcool, preso dessas mazelas do espírito, que tiram o homem do caminho de Deus e que ora pelo seu marido um dia, um mês, um ano, até o ponto de quase desistir. Mas aquele homem não desiste. Diz o texto que quanto mais repreendiam para que se calasse, mais ele cada vez mais gritava. E ele dizia: filho, pedia e clamava a Deus. Por isso ele não desistiu. Os inimigos se colocaram no caminho. Muitos tentaram demovê-lo do clamor, e no entanto diz o texto que quanto mais alguém dizia: cala a boca, Bartimeu, mais Bartimeu gritava e clamava a Deus: Senhor, tenha compaixão de mim. E ao fazer isso, ele não somente chamou a atenção de Jesus, mas, pasmem vocês, ele parou Jesus na sua caminhada. Há uma coisa interessante nos evangelhos, queridos. Esse é um dos textos, mas há outros, em que claramente Deus tinha um propósito. Por exemplo, quando Jesus visita uma mulher na região Ciro-Fenícia, diz o texto que ele queria se retirar para descansar um pouco com os seus discípulos e não queria ser importunado. Era um tempo de retiro e de descanso. Jesus é homem, ele cansa, ele tem fome, ele tem sede. No entanto, havia uma mulher com uma filha numa situação desgraçada, e ela procura Jesus, e diz o texto maravilhosamente, e o Senhor não pôde ocultar-se dela. Aqui, Jesus não pôde ocultar-se do clamor, do grito alucinado, mas crente, perseverante, não angustiado, mas esperançoso de Bartimeu. E quando ele faz isso, diz o texto, Jesus para. Você já viu essa expressão outras vezes na Bíblia? Um homem para Deus, um homem para Jesus Cristo. Mas ele não para porque tem mais poder do que Deus. Ele não para porque aquele homem tem mais poder do que Jesus Cristo. Jesus para porque quem o fez parar foi o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Jesus para quando você clama. Jesus ouve quando você clama, e Jesus lhe chama para perto quando você clama. O texto diz que depois de Jesus parar, ele disse: chamai-o. Agora imagine a situação que Jesus está aqui neste palco, pregando para essa grande multidão, passando por esta rua, e alguém do meio dessa multidão, você que está talvez no final dessa multidão, começa a clamar, e Jesus para, e toda a multidão fica atônita como ele parou, e ele singulariza aquela pessoa, tira aquela pessoa do meio da multidão, como se ela fosse a única naquele aglomerado de gente, naquela multidão de pessoas, e diz assim: chame ele aí.
chame ele aí, você, sim, você que está aí, você, sim, você que está aí. E diz o texto na palavra de Deus que eles chamaram, e aqueles que estavam desencorajando, desanimando, repreendendo, logo entenderam e perceberam que Deus tinha um propósito, porque o texto diz que eles começaram a dizer: se anime, homem, se anime, tenha bom ânimo, ele te ouviu, tenha bom ânimo, levanta-se, levante-se, ele lhe chama. E o texto diz que ele lançou de si a capa, na qual ele se cobria do frio da noite, do calor do dia, levantou-se, diz o texto, de um pulo só, e levantando-se de um salto, foi ter com Jesus. Até aqui, queridos, nós encontramos o caminho do improvável, da necessidade, da carência, encontrando o Deus de toda providência, de todo poder e de todo amor, um encontro inusitado, inesperado, imprevisível, quase no apagar das luzes da saída de Jesus de Jericó. Mas o que acontece aqui é maravilhoso. Toda essa narrativa de Mateus, assim como de Marcos, assim de Lucas, os três que contam essa história, poderia terminar aqui. E já seria uma maravilha saber que Deus nos escuta, que podemos clamar e Ele nos ouvir, que mesmo quando os inimigos se colocam entre nós e Deus, eles são superados pelo chamado de Deus para nós. Mas o que acontece no desfecho dessa história é maravilhoso. O texto diz que naquele momento Jesus pergunta àquele homem: que queres que eu te faça? E a mesma pergunta talvez Jesus queira fazer nesta noite para nós: que queres que eu te faça? E da mesma maneira que eu digo sobre aquele homem, eu digo por você: não é porque Jesus não sabe o que você precisa, não é porque Jesus não sabe o que você quer, não é porque Jesus não conhece o seu coração. Ele está nesse exato momento visitando a sua alma e fazendo você lembrar daquela oração que talvez você fez ou até já desistiu de fazer, daquele clamor que tantas vezes você colocou diante de Deus em lágrimas e quase desistindo, resolveu esquecer e deixar para lá. Ele está visitando o seu coração, Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você precisa, mas Ele lhe pergunta. E Ele pergunta, querido, para que você manifeste a sua carência e a sua confiança. Ao dizer daquele homem, respondendo a Jesus a pergunta: que queres que eu te faça? Aquele homem estava expressando a sua fé. Jesus já conhecia, mas Jesus certamente queria que aquele homem confessasse, que aquele homem falasse com a sua boca o que estava no seu coração. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, que com o nosso coração a gente crê, e com a nossa boca a gente confessa, e ao confessar nós somos salvos em Jesus Cristo. A igreja presbiteriana, a igreja evangélica, crê na confissão da fé, no sentido de que a fé que é habitada em nós, porque nos é dada pela palavra, precisa ser expressada. Por isso que no ato do batismo nós fazemos uma pública profissão de fé, e só depois recebemos a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a profissão de fé, a confissão dos nossos lábios, revela publicamente aquilo que nós cremos dentro do nosso coração. O texto diz que aquele homem foi simples, eu diria que aquele homem foi econômico, eu diria que aquele homem foi no ponto que ele talvez achasse que era o mínimo que ele podia clamar. Veja, ele não pediu coisas grandiosas, ele pediu o que ele mais precisava na visão dele. Ele disse assim: mestre, que eu torne a ver. Mas o Deus Todo-Poderoso que estava ali diante dele, que está aqui nesse lugar, o Deus que é todo amor, toda graça, que excede da sua graça as nossas expectativas, esse Deus maravilhoso não quer nos dar só o mínimo, Ele quer nos dar tudo que Ele tem como propósito nos oferecer, tanto material como espiritualmente. E aí então, ao ouvir aquela frase, mestre, que eu torne a ver, Jesus lhe diz: vai, a tua fé te salvou. Observe como Jesus vai além. Ele pedia apenas cura para o seu corpo, Jesus dá a cura para o seu corpo e dá a cura para a sua alma. Vai, a tua fé
te salvou. A palavra que é usada aqui neste verbo salvou é uma palavra abrangente no Novo Testamento. Significa cura do corpo, cura da alma, livramento dos perigos, livramento do mal. Significa salvação eterna, perdão dos pecados, transformação de vida e todas as bênçãos de Deus incluídas nessa grande palavra chamada salvação. Então, quando Jesus diz para ele, vai, a tua fé te salvou, o texto diz que imediatamente, não em etapas, mas naquele momento ali, quando ele talvez pisca os seus olhos, de repente a luz brilha na sua retina, e ele começa a ver, diz o texto, que ele tornou a ver, e ele então viu que o milagre havia acontecido. Ele pediu o milagre ocorreu. Mas veja a última frase desse texto, é a mais maravilhosa de todas, porque aquele homem que vivia sentado na esmola, na sarjeta, precisando da piedade dos outros, diz o texto que quando clamou a Deus foi ouvido, e Jesus retornou a visão aos seus olhos. O texto diz que ele tornou a ver, e imediatamente seguia a Jesus estrada afora. A salvação daquele homem se concretizou por um caminhar, que agora não era o caminhar de um cego na sarjeta, na pobreza e na mendicância, era o caminhar de um discípulo transformado por Jesus. Eu imagino que na próxima cidade, depois de Jericó, se houvesse outros cegos, ali estaria passando com Jesus no batalhão da frente, Jesus e os apóstolos e Bartimeu, cantando e louvando a Deus e dizendo, naquela outra cidade eu estava cego, hoje eu vejo, naquela outra cidade eu era um mendigo na beira do caminho, nesta cidade eu sou um discípulo com a visão espiritual restaurada, assim como a minha visão do corpo, eu sigo a Jesus e agora esta é a minha vida. Maravilha, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus faz isso, que Deus fez isso, que Deus sempre fará isso. O que é que você precisa fazer? Aquilo que Bartimeu fez. Não há nada que você possa fazer para Deus mover o seu coração. Na verdade, quando Bartimeu clamou a Deus, dentro do propósito misterioso e soberano de Deus, o Senhor Jesus já sabia que haveria um homem naquela beira do caminho, que ele clamaria porque ele era cego e mendigo. Jesus havia planejado e estabelecido todo esse encontro, como fez hoje com você aqui, para que você pudesse clamar. O seu clamor já é a resposta do seu coração, a percepção que você tem de que Jesus está agindo na sua vida, de que você não veio aqui por acaso, que a sua carência e necessidade podem ser encontradas e resolvidas por Jesus. Louvado seja o teu nome. E é por isso que da mesma maneira como aconteceu com aquele homem, nesta ocasião eu lhe convido, não para lhe colocar obstáculo, mas para facilitar a sua chegada até o seu clamor a Jesus. Diga a Jesus o que é que Ele quer fazer na sua vida, o que você quer fazer, que Ele faça na sua vida. Diga a Jesus, responda o que Ele pergunta, que queres que eu te faça? E você diga, Senhor, que eu, agora você completa. Nesse momento eu gostaria de maneira muito simples, mas clamando a Deus e pedindo que você, como igreja do Senhor, já clame a Deus nesta hora, por você e pelos que estão aqui. Eu gostaria de fazer um convite simples, e o convite é muito simples, é o convite de um cego que está à beira do caminho, mas também é um convite de alguém com saúde como você, com emprego e renda, e que nem por isso é menos carente da graça de Deus, como aquele cego era, porque as carências do homem são para além da questão material, muito além de uma casa melhor, de um carro melhor. A carência de Deus é a carência que todo homem pecador tem, dele ser o centro da sua vida, a esperança da sua alma, o amor da sua vida. E por isso eu clamo nesse momento a Deus, para que toque no seu coração e você apresente a sua necessidade diante de Deus. Enquanto toda a igreja curva a cabeça, fecha os seus olhos, eu gostaria de fazer um convite. E é um convite simples.
Imagine Jesus olhando nesse momento para você e dizendo assim: que queres que eu te faça? Ele não está lhe dando um cheque em branco. Ele está mostrando a compaixão, o amor e a graça dele para que você revele diante dele aquilo que você precisa. Revele diante de Deus o que você precisa. Você faz isso em oração. Mas deixa eu lhe dizer, não vá para o mais simples, não vá para aquilo que é simplesmente material, não faça apenas aquilo que o homem fez, que eu quero tornar a ver. Era um grande milagre, mas Jesus tinha mais para ele, e Jesus tem mais para você. Essa hora é a hora em que você pode dizer: Senhor, que eu torne a ver, mas que eu também tenha salvação. Senhor, que eu torne a ver, mas que eu também tenha libertação desse vício. Senhor, que eu torne a ver, mas que eu também tenha paz na minha casa, no meu lar, no meu casamento. Senhor, que eu torne a ver e que eu tenha salvação, para que os meus olhos se abram e vejam a glória do Senhor que me aguarda para a sua habitação eterna. Por isso, nessa hora eu oro com você e peço que você ore comigo. Coloque a sua vida agora diante de Deus, com seus olhos fechados, sua fronte inclinada diante do Senhor. Todos que estão aqui, coloquem diante de Deus a sua necessidade. O Senhor lhe pergunta: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Coloque isso diante de Deus nesta hora. Apresente o seu clamor e a sua necessidade a Deus nesta hora. Não tenha vergonha, não tenha fé dobre, indecisa, que crê e fica pensando consigo mesmo: será que Deus vai me dar? Não, confie em Deus, Ele está presente aqui. O mesmo Jesus que curou a cegueira de Bartimeu e o salvou da perdição eterna, Ele está aqui. Nós clamamos, e a sua palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele se apresenta diante de nós. Que o seu povo reunido clamando, que do altos céus Ele está com quebrantado e contrito de coração. Mas coloque a sua vida, seja o Bartimeu corajoso na beira do caminho, hoje na cidade de Juazeiro do Norte. Coloque diante do Senhor e clame a Ele nesta hora. Ore comigo. Ó Deus amado, Senhor de todo o poder, Senhor de toda compaixão e bondade, Deus Todo-Poderoso, que pode fazer infinitamente além daquilo que pedimos. Senhor Deus misericordioso, que passa no nosso caminho, que cruza a nossa jornada, que se encontra conosco em vários momentos da nossa existência. Hoje, Senhor, nesse dia, 1º de novembro de 2024, nesta cidade, diante deste povo, eu clamo, Senhor, a Ti, e junto com eles nós clamamos juntos. Senhor, nós queremos ouvir o Senhor dizendo para nós no nosso coração: que queres que eu te faça? E nós queremos dizer a Ti no nosso coração: Senhor, que eu torne a ver, Senhor, que eu tenha libertação, Senhor, que eu tenha transformação de vida, Senhor, que eu tenha perdão de pecados, porque a minha vida tem sido desvirtuada de Ti. Senhor, que eu volte para os Teus caminhos, porque um dia eu Te conheci e Te abandonei. Senhor, que reine paz no meu casamento, porque já não há nenhuma possibilidade de viver em conjunto, em harmonia com essa pessoa com quem eu casei. Senhor, que Tu alcances meu filho, que está em rebeldia contra Ti e contra os pais. Senhor, que haja milagre no meio do Teu povo nesta noite, para além daquele pedido, para além daquele desejo e necessidade. Faça isso, Senhor. Faça isso pela misericórdia que Tu tens abundantemente, pelo Teu poder que é perfeito e poderoso e sem limite. Oh Deus, faça isso nesta noite e para a glória do Teu nome. Nós clamamos, ó Pai, que Bartimeus que estejam aqui sejam ouvidos por Ti, na sua miséria, necessidade e carência, e com confiança recebam de Ti não somente a pergunta, mas a resposta: vai em paz, a tua fé te salvou.
E diante dessa resposta maravilhosa, deixem de estar na sarjeta da mendicância, da carência ou da necessidade, seja ela qual for, Senhor, e passem a caminhar contigo, estrada fora. Passem a ser discípulos do Senhor, que te acompanham durante toda a sua vida. Oh Deus, faça isso, Senhor. Eu te peço, faça isso por misericórdia e graça. Não pelo poder da minha persuasão, porque não é nada, mas pelo poder do teu evangelho que foi pregado, que é salvação para todo aquele que crê, para todo aquele que clama como Bartimeu. Faça isso, Senhor, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque te oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Permaneça com a sua cabeça curvada, por gentileza, com seu olho fechado, por favor. Por favor. Eu gostaria de convidar você, do mesmo jeito que Jesus disse: que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu, que você, num gesto talvez silencioso, você possa dizer: eu clamei, eu pedi por isso, e eu tenho confiança e fé em Jesus Cristo que Ele me deu, e eu quero agora manifestar diante dEle que eu confio. Eu quero proclamar diante de todos aqui que eu confio no Senhor, para ouvir o meu clamor e para dar a minha necessidade mais profunda e completa. Se você é alguém que nesta hora ouviu este evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e foi tocado pelo poder e pela graça de Deus, seja no sentido que for, para encontrar com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para voltar-se aos caminhos do Senhor e reconciliar-se com Ele, porque você já o conhecia e o abandonou, e Ele hoje lhe chamou de volta, ou para receber de Deus a sua bênção na necessidade mais profunda que você tem e que só Deus sabe, porque só a Ele você apresentou. Eu gostaria que onde você estiver agora, você se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa usar agora o seu testemunho para encorajar quem está do seu lado, na sua frente e atrás, como um homem que, assim como Bartimeu, ao ouvir o clamor dizendo: tenha bom ânimo, ele te ouviu, saltou e disse: eu confio nele. Coloque-se de pé agora diante do Senhor Jesus. Se você orou e confia que Jesus lhe ouviu, se você orou e você colocou a sua vida diante dele e confiadamente sabe que ele vai lhe dar infinitamente além daquilo que você pediu, daquilo que você pensou. Deus abençoe você lá atrás. Se tem mais alguém, coloque sua vida diante de Deus. O Deus que não teve vergonha de se colocar de pé na cruz do Calvário está presente aqui, esperando que você coloque-se de pé diante dele para testemunho. Deus abençoe você, minha jovem. Deus abençoe o senhor ali no meio também. Será que somente 3 pessoas oraram a Deus nessa noite e colocaram a sua vida diante do Senhor, confiando como Bartimeu confiou? Certamente que não. Deus abençoe você, Deus abençoe vocês, queridos. Eu gostaria que a igreja do Senhor Jesus estivesse atenta a essas pessoas, para entregar uma literatura, para acolhê-las no povo de Deus, para orientá-las e para colocá-las diante do Senhor. Tem mais alguém além dessas pessoas? Eu não estou insistindo, eu estou lhe dando a oportunidade de você professar com o seu gesto, de ficar em pé aquilo que você orou no seu coração. Deus abençoe vocês. Graças a Deus, há pessoas se encontrando com Jesus, se reencontrando com Jesus, clamando a Jesus e sendo respondidas, e confiando em Jesus como Bartimeu confiou. Há mais alguém? Nós vamos agradecer a Deus pela sua vida com o louvor que o nosso irmão Vitor Quevedo vai louvar a Deus, e você é convidado a louvar. Louvado seja o seu nome, porque você colocou-se diante de Deus, saltou como Bartimeu saltou e disse: ele me ouviu o meu clamor. Agora todo o povo de Deus se coloque de pé. Vamos louvar a Deus, Vitor. Vamos adorar o nome do Senhor juntos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.